Mateus capítulo 14. Quantos creem que o tempo dos milagres de Jesus já acabou? Eu falei, quantos creem? Já vão levantando a mão. Não espera acabar de falar, irmão. Sinaí levantou a mão, abaixou rapidinho, quase quebrou a parede lá atrás. Quantos creem que o tempo dos milagres do Senhor continua? Amém. Quantos creem que são alvos do sobrenatural de Deus? Deus está olhando para você com olhares de sobrenatural. Quantos creem que se a sua fé entrar em linha com o propósito de Deus nessa noite, um milagre pode entrar na tua história? Quantos creem? Quantos vieram aqui com essa expectativa de se encontrar com o sobrenatural de Deus? De ver portas abertas onde ninguém via nem parede, de ver caminhos abertos onde ninguém via nem sequer um pedacinho de chão, porque Deus é assim. Deus não precisa de mim para ser Deus. Deus não precisa do meu entendimento para fazer o sobrenatural. Deus só precisa da minha fé para fazer o sobrenatural na minha vida. E Ele só precisa da minha fé para que eu receba o sobrenatural. Porque crendo ou não, Deus continua fazendo milagres. A exigência da fé não é para Deus fazer milagres. A exigência da fé é para eu receber os milagres de Deus. Nem da minha fé Deus precisa para fazer milagre. Eu é que preciso da fé que Ele gera no meu coração para receber os milagres que Ele tem para mim. E eu creio que hoje Deus vai balançar você. Deus vai mexer com a tua estrutura e vai te fazer dar passo de fé. Você crê nisso? Irmãos, eu creio. Mateus 14, no verso 22 até o verso 23, é um texto que você conhece. Diz assim: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomando-o, lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Vamos sentar, amados. Vivendo os milagres de Deus em tempos de reforma. Esse é um grande desafio para nós. Esse ano é o ano em que nós estamos trabalhando debaixo desse manto, reforma. A visão de Deus para curar geografias, para curar territórios. Nós temos aprendido que Deus não está mexendo na nossa vida só esse ano, não. Deus está mexendo todo dia, todo momento. Quanto mais nos relacionamos com Deus, tanto mais Deus vai procurar mexer na nossa vida. Por quê? Porque Deus é assim. Deus não consegue chegar no lugar e ver uma coisa para fazer e não fazer.
Deus não consegue chegar no lugar, ver algo que precisa ser mudado e não mudar. E quando Deus chega na minha vida e na sua, Ele vê tanta coisa que tem que mudar, que parece que Ele tem trabalho a vida inteira. Eu não sei você, mas eu sou assim. Eu percebo que Deus não tem sossego na minha vida. Ele está mexendo o tempo todo. A toda hora Ele tem algo para fazer, a todo momento Ele tem alguma coisa para mudar, a todo momento Ele tem uma história nova para escrever, a todo momento Ele tem um sepultamento para fazer e algo novo para nascer. Jesus é assim, Ele entra na nossa vida para nos transformar, para mudar a nossa história, para nos deslocar da rota em que nós andávamos em direção à perdição e inferno e nos introduzir na rota da perfeição que nos leva para o céu. Essa rota é uma rota de ajuste diário, constante, frequente. Então, Deus não está mexendo na nossa vida neste ano de 2016 só porque é o ano da reforma. Deus está mexendo, mas esse ano nós estamos debaixo de um conceito. Nós precisamos de reforma para que nós possamos curar, libertar, conquistar territórios. Há muitas coisas que ficaram para trás na nossa história, que não foram conquistadas por nós e nem em nós, porque nós não fomos mexidos em algumas áreas da nossa vida. E se nós queremos ser reformadores, se nós queremos ser agentes de mudança, onde nós estivermos, nós primeiro precisamos ser transformados, mudados, tocados pelo poder de Deus. Porque nós também não fizemos muita coisa, porque pouca coisa foi feita em nós. E não foi porque Deus não quis fazer, foi porque nós oferecemos muito pouco de nós para Deus mexer. Esse é um problema sério. E nós entendemos que se nós queremos entrar debaixo desse manto, a primeira área que precisa ser transformada chama-se a minha vida. Enquanto eu não entender que as principais mudanças precisam ocorrer dentro de mim, pouca coisa vai acontecer para fora de mim. Então, às vezes nós queremos que o casamento mude, mas nós não queremos ser mudados. Nós queremos que a nossa família se torne uma referência na terra, mas nós continuamos um ponto fora da curva no quesito referência. Nós queremos que a caminhada espiritual da igreja seja algo assim sobrenatural, mas nós não queremos nos tornar elementos que atraiam o sobrenatural na nossa igreja. Então, toda e qualquer mudança começa comigo. Toda e qualquer mudança começa com você. E nós temos percebido que uma das mudanças mais necessárias dentro do contexto reforma pessoal é a mudança no que diz respeito ao nosso relacionamento sobrenatural com Deus. Nós vemos que muitos de nós temos um relacionamento com Deus muito intelectual, muito religioso, muito pautado no conhecimento da Escritura só. São relacionamentos que nos fazem falar de Deus, receber coisas de Deus, mas não nos introduzem num aspecto de Deus que está fazendo falta na vida de muitas pessoas, que é o aspecto do relacionamento sobrenatural com Deus. Muitos de nós nos relacionamos com Deus intelectualmente, filosoficamente. Somos crentes, já aceitei Jesus, já sei proclamar João 3,16. Eu já sei até alguns salmos de cor. Eu sou crente, eu dou aulas, eu prego, eu discipulo, eu tenho célula. Ótimo, bênção. Mas a pergunta é: como está você em relação ao sobrenatural de Deus? Você é uma pessoa que conhece o Espírito Santo através do seu mover sobrenatural? Você é uma pessoa que quando faz orações para Deus, você tem uma expectativa de milagres dentro do teu coração?
Quando você ora para Deus, intercedendo por alguém, a sua alma se agita na esperança de que um milagre vai acontecer. Irmãos, se nós formos 100% sinceros, nós vamos ter que admitir que na grande maioria das vezes, nossas orações são religiosas, protocolares e não são movidas pela sede de ver o sobrenatural de Deus. São orações sociais que nos ajustam no contexto sociológico da igreja, mas não nos introduzem debaixo do manto de milagres de Deus. São orações que nós fazemos há 10, 20, 30 anos e nós não sentimos no nosso espírito a presença do Espírito Santo dizendo: eu vou fazer um milagre na tua história. Na maioria das vezes, nossas orações, elas são cheias de religião e vazias de poder. E nesse tempo de reforma, Deus está querendo que a sua igreja se volte para Ele com os olhos despertos para o sobrenatural. Deus quer, eu vou repetir, Deus quer continuar sendo um Deus de milagres na sua igreja, mas isso não depende dele. Deus nunca deixou de ser um Deus de milagres. A igreja é que deixou de andar com o Deus de milagres. Mas esse tempo, na minha vida e na tua, acabou. O Deus que nós servimos está reivindicando da sua igreja uma posição de igreja que crê que o Deus de milagres não se aposentou. Ele continua vivo e ativo, esperando que uma igreja se mova na terra, na expectativa de que milagres de Deus sejam trazidos do céu para o nosso meio. Por quê? Deus não precisa disso. Quem precisa somos nós. Porque quando eu e você começamos a orar na expectativa de milagres, muita coisa na nossa vida já não vai existir mais. Nossa fé não será circunstanciada por uma religião, ela estará na dimensão do Deus de poder, que o universo não contém, que não se cabe em si mesmo e que pode fazer aquilo que eu jamais imaginei que Deus pudesse fazer. É isso que Deus quer na terra. Ele tem essa expectativa. A igreja primitiva vivia debaixo desse manto. O que houve com essa igreja? Se ela tem um único Senhor e é firmada na única palavra e levada pelo único Espírito, e aliançada por um único sangue, que é o sangue do Cordeiro, alguma coisa aconteceu na igreja. Ela se afastou da dimensão sobrenatural de Deus. A igreja começou a ficar muito sabida. A igreja começou a ficar muito intelectualizada. A igreja começou a ficar cheia do conhecimento e se esqueceu que sem poder de Deus não tem igreja. Igreja não é um bando acadêmico, igreja é um corpo de Cristo que se move na terra debaixo do poder do Deus de todas as coisas. Enquanto eu não entender, se você não entender isso, a nossa caminhada espiritual vai ser uma caminhada baseada mais no nosso entendimento do que no poder realizador do Deus que não tem limites para realizar. Quantos querem viver essa dimensão de fé? Quantos querem caminhar sendo o povo que atrai a glória de Deus por onde passa? Quantos querem ver orações respondidas, porque serão feitas debaixo da expectativa de que Deus vai responder, mesmo que eu não entenda como Ele vai responder? Deus quer isso na terra. Se você quer isso, diga amém. E o que Deus faz para nos confrontar com a nossa realidade? Ele de vez em quando permite algumas experiências. De vez em quando Deus permite algumas coisas entrando na nossa vida para ver até onde nós vamos. Qual é a nossa capacidade de nos libertarmos de nós mesmos e entrarmos no sobrenatural de Deus. Nesse texto, eles tinham visto Jesus fazer coisas tremendas. Jesus disse assim: então agora tudo bem, vão à luta, pode ir embora.
Quero ver como é que vocês vão se virar sem mim. Eu vou orar, vou subir o monte e vou orar. E diz o texto que ele ficou bastante tempo. Na quarta vigília da noite, já estava começando a amanhecer. Ele então desce do monte e vai se encontrar com os discípulos. O vento batendo para um lado e para o outro. O barco açoitado. Ali só tinha gente experiente no mar, irmão. A maioria era pescador. A maioria ali era pescador. Era de pescadores. Eles sabiam como lidar com as coisas. Para eles ficarem apavorados é porque o negócio estava feio mesmo. Onda batendo para um lado para o outro, vento batendo para um lado do outro. Aí lá vem Jesus caminhando por cima da água, né, irmão? Que coisa simples. Não sei porque que eles se assustaram. Você se assustaria? Hein? Se estivesse naquele barco, e visse Jesus andando em cima da água assim, na tua direção do barco, se assustaria? Quem aqui se assustaria? Todo mundo. É ou não é? Claro. Você fala que não, porque você já sabe a Bíblia, já conhece a palavra. Mas lá na hora mesmo, que está onda batendo para um lado e para o outro, você não sabe o que vai fazer, ainda vem alguém andando sobre a água, você fala, gente, é um fantasma. Até crente batizado no Espírito Santo fala em dialeto africano de espírito. Jesus chega andando na direção deles, é um fantasma, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. O problema não é espiritual, o problema é a alma, tem bom ânimo. Tua alma está confundida aí, calma. O medo, o pavor confundiu tua alma. E sempre que o medo entra na nossa vida, confunde a nossa visão. Não é verdade? Começaram a chamar urubu de meu louro. Né? No bom ditado carioca. Confundiram o samba, meu irmão. É um fantasma. Para, essa alma está bagunçada. Pode parar. Sou eu. Tem sempre um que toma posição, é para frente. Jesus gosta de gente para frente, porque eles dão tropeçada, eles arrancam a orelha dos outros, mas Jesus usa esses como pilares na igreja. A maioria não gosta, mas Jesus gosta. Se é você mesmo, manda eu ter contigo. Ó o doido. Jesus olha para ele, imagina a cara de Jesus, o mar batendo, Jesus parado em frente ao barco, em cima da água, e o barco, e o Pedro, se é o senhor mesmo, manda eu ter contigo. Jesus não deve ter mudado, mas falou, vem. Agora começa o diferencial. Não é o medo, não é a tempestade, não é a palavra de Jesus, é o que eu e você vamos fazer quando Jesus dá o comando. Aí é o diferencial. Nem é também dizer, se é o Senhor mesmo, andei ter com você. Não. Porque no desespero a gente fala muita coisa que depois não cumpre. Mas é agora que começa. Porque o que eu vou fazer depois que o Senhor falou é que vai ser a diferença na minha vida. A minha resposta a um comando do Senhor é que vai dizer se eu vou entrar no sobrenatural ou eu vou ficar nesse barquinho medíocre, batendo de um lado para o outro, gritando desesperado, reclamando a vida inteira, e nada acontece na minha vida. Há momentos que o Senhor permite algumas coisas na nossa história. Não é por maldade, não. Não é por picardia, não. Não existe isso no caráter de Deus. Deus permite algumas coisas na minha vida e na sua, para nos arrancar destes barquinhos de crise e nos fazer ser confrontados com a nossa realidade espiritual. Os problemas que entraram na minha vida e na tua servem para nós sermos avaliados no nível de espiritualidade que nós temos. E as respostas que eu der a esse Deus de confronto vai decidir se eu estou ou não caminhando no sobrenatural.
Há duas coisas aqui nesse texto que nós podemos tomar como regra para que algumas respostas de milagres de Deus entrem na nossa vida. Primeira coisa, crises precedem milagres. Eu vou repetir, você não está entendendo. A crise te paralisou tanto, a crise te envergonhou tanto, a crise te fez ficar tão bobo que você não está entendendo. Eu estou dizendo, crises, via de regra, precedem milagres. Porque crise é algo que muitas vezes eu não tenho como resolver e vou precisar depender do braço poderoso do Deus vivo, que não falha com aqueles que temem e confessam o seu nome e nele esperam pela resposta. Crise. Qual é o problema da crise? É que normalmente a crise, quando ela entra na nossa vida, ela geralmente nos coloca na condição de impotentes. Dependendo da nossa alma, essa sensação de impotência pode nos colocar nos braços da inabilidade, da rejeição, da baixa estima. E ato contínuo, nós começamos a entrar em desistência, medo e incredulidade. Quando eu chego nesse nível, só o poder de Deus para me arrancar dali. Porque para toda crise, eu vou buscar um lugar para me apoiar. A crise não estava no barco, a crise estava fora do barco, na água e no vento. Mas só um teve coragem de sair do barco para se encontrar com o Deus de sobrenaturais. A maioria fica presa no barco. E fica presa no barco porque o medo faz com que essa pessoa se agarre naquilo que as mãos podem pegar. Muitas crises perpetuam na sua vida porque você não tem coragem de dar o passo na direção do sobrenatural. Você está seguro nas bordas do barco. Você elegeu alguma coisa para se apoiar. Mas Pedro disse assim: se é o Senhor mesmo, me mande ter contigo. Porque eu prefiro atravessar esse mar encapelado na tua direção do que ficar agarrado nesse barco. Muitos de nós preferem ficar agarrados no barco, mas não se deslocam na direção do Deus do sobrenatural. E por quê? Porque o medo cega os meus olhos. Primeiro, o medo me faz ver o Senhor como um fantasma. Eu não tenho a revelação do Deus de sobrenatural. Ele corrompe a minha visão sobrenatural. O medo corrompe a maneira com que eu vejo as coisas espirituais. O medo me faz confundir Jesus com um fantasma. E muitos de nós não vamos porque o medo mexeu na nossa visão espiritual. A insegurança, as limitações particulares não nos permitem ver como deve ser visto o Senhor e o seu sobrenatural. É um fantasma. Muitos de nós continuam vendo fantasmas, ilusões de ótica. Deus está operando e te chamando para mudar de história, e você continua presa no barco, fazendo leituras espirituais equivocadas. Eu não sei onde está a tua crise. Tua crise pode estar na sua alma, no seu casamento, na sua família, no seu ministério, na sua célula, na sua liderança, na sua vida financeira. Eu não sei onde está, mas eu sei que o Deus que nos arranca das crises não morreu
e continua nos chamando para caminhar no sobrenatural, na direção dele. Todo domingo, o Senhor está te desafiando a andar no sobrenatural, na direção dele. Mas parece que o barco é mais atrativo e seguro do que os braços do Deus que não pode falhar. Muitos de nós ouvimos e insistimos em continuar presos no barco, com o mar batendo de um lado para o outro, chacoalhados, envergonhados, patinando, sem direção para ir, empurrados pelos problemas, quando Deus está querendo dar uma direção sobrenatural para você. Tua crise não é o fim da tua história. Se Deus permitiu, é porque a tua crise pode ser o começo de um tempo de milagres, um tempo de sobrenaturais. A crise não é um fim em si mesmo. Segunda coisa que nós vemos no texto: acompanhando a crise, para entrar nos milagres, eu preciso de fé. Por que eu preciso de fé? Eu creio em Deus. Eu sei, você crê em Deus, mas você precisa crer para botar o pé para fora do barco. Essa fé é outra. Essa fé é aquela que te vence. Essa fé é aquela que mexe com as tuas entranhas. Essa fé é aquela que te faz ver o que você nunca viu, que te leva para esperar o que você nunca esperou. É a fé que te faz botar o pé para fora. Mas parece que para algumas pessoas a crise chega, o mar se encapela, o vento forte, o Senhor diz vem, e parece que quanto mais o Senhor se revela e manifesta, tanto mais a pessoa se agarra no barco. Eu sei que você tem a fé que te leva para o céu. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas para entrar nos milagres de Deus, você precisa da fé que te tira do barco, da fé que te arranca do teu falso porto seguro. Pedro disse assim: se é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo. E o Senhor Jesus falou: vem. Eu fico imaginando a cena, irmãos. Eu não sei você, mas quando eu leio a Bíblia eu viajo. Eu faço um filme. Eu me torno o maior diretor de cinema que você pode imaginar. Eu fico imaginando, você vai a Israel, você vai ver o mar de Genezaré. É um mar mesmo, irmão, é um negócio, é um lago, mas é grande demais, é um mar. Venta, e tem onda mesmo. E em tempos de tempestade, aquilo lá bate mesmo. Eu fico imaginando a cena, temporal, efeitos especiais, e os caras tudo agarrado no barco, e de repente Pedrão levanta, cheio de ousadia. Pedrão era mais intempestivo do que corajoso, eu acho. Ele era assim, arco reflexo, ele não pensava não, ele falava, quando ele viu já tinha falado. Tem gente assim, não tem? Depois corre atrás da pedra, aí não tem jeito, vai ter que trocar o vidro do outro que já quebrou. Mas Pedro era assim, quando ele ia na direção de Jesus, ele se dava bem, porque Jesus não tem vidraça para quebrar, né, irmão? Jesus recebe as pedradas e transforma isso em milagres. Vem, Pedro. Aí eu imagino Pedro balançando para um lado e para o outro, olhando para Jesus, que ele não era besta, né, irmão? O Senhor mandou, né? A primeira impressão que eu acho que Pedro teve, eu disse, vou botar o pé, vou... Não é não, irmão? Você não tem essa impressão? Claro.
Não afundou, irmão. Ele uau! Olhando para Jesus. Cara, que coisa gloriosa, irmão. Depois de Jesus, foi o único homem que se tem notícia que andou sobre as águas. O que arrancou Pedro do barco? A palavra do Senhor, associada com a fé. Olha para mim. Você não vai ver uma estrada debaixo da lâmina d'água. Mas a nossa fé, associada à palavra de Deus, constrói rotas sobrenaturais para você ver a glória e o poder de Deus. Teus olhos não verão, mas os teus pés tocarão no solo da fé. A fé pavimenta um caminho de milagres. Quando eu decido colocar o meu pé nessa rota de fé, eu não tenho outra opção, eu vou me encontrar com os milagres de Deus. Sabe qual é o problema? É que a gente fica esperando dentro do barco. Fica esperando alguém chegar para dizer: ô meu irmão, sai daí. Fica esperando alguém chegar para trazer para você o que você... Irmão, irmã, por favor. Por favor. Em tempos de milagres, quem vai fazer é o Eterno. E Ele só quer que você responda a Ele. E por fé, põe o pé para fora do barco. Decida que o teu lugar não é um barco de tempestade. O teu lugar é mesmo no mar encapelado, estar debaixo da palavra que move os milagres de Deus. Tua segurança não é o barco. Teu apoio não é a água. Quem te sustenta é o Eterno. Porque na hora que Pedro tirou os olhos de Deus, ele afundou. E Deus não chamou ele de idiota, chamou homem de pouca fé, porque duvidou. A questão não é se Deus pode ou não. A questão não é o tamanho da tempestade. A questão não é o mar se está bravio ou não. A questão não é o barco se me aguenta ou não. A questão é: eu creio ou não creio? Eu creio ou não creio? Vou ficar choramingando o resto da minha vida, ou vou botar o pé para fora do barco? Vou ficar culpando todo mundo, ou vou botar o meu pé para fora do barco? Onde você quer ficar? Por quanto tempo? Sabe o que vai acontecer com a tempestade? Sabe o que vai acontecer com o mar encapelado? No dia que você colocar o pé para fora do barco, o vento vai parar. A tempestade vai cessar. E um tempo de bonança entrará na tua vida, em resposta ao teu passo de fé. Em resposta ao teu passo de fé. Fé requer obediência. Os chamados da fé não é para
quem quer discutir ou intelectualizar. Chamados da fé só produzem algo na vida dos que obedecem ao chamado da fé. Jesus hoje está chamando os obedientes, não os conhecedores da palavra. Porque é possível haver os maiores incrédulos entre os conhecedores da palavra, entre os que já ouviram tudo e viram tudo, entre os que já têm tempo de casa. Aí estão os incrédulos na maioria das vezes. O Senhor está chamando aqueles que não se conformam com o dia de ontem, nem com a história de hoje, mas querem entrar no sobrenatural de Deus todos os dias, em direção a um futuro de glória. Onde estão os obedientes? Onde estão aqueles que não refutam a fé, nem os chamados da fé? Esses, Deus vai usar para que a glória dele se manifeste sobre a terra e para que muitas tormentas se apaguem. Ouça o que eu vou te dizer. Quando Pedro respondeu ao chamado da fé, os outros 11 se beneficiaram com a paralisia da tormenta. Atitudes suas, que quando você tomar uma posição em Deus, muita gente vai se beneficiar das bonanças que Deus vai trazer. Há muita paralisia, e Deus quer nos arrancar dessa inanição espiritual. Quantos aqui creem que hoje é o dia de Deus te arrancar do barco e te fazer andar por caminhos sobrenaturais? Quantos aqui creem que hoje é o dia do Senhor dar um ponto final nas tormentas que entraram na tua história e que estão balançando o barco da tua história, da tua vida, da tua casa, da tua família, do teu ministério? Porque tem barco que só está em desespero, porque Deus está querendo mudar a minha vida e a sua. Há muita casa aqui que está em desespero, porque Deus está querendo mudar a vida de um habitante, talvez seja você. Que o dia que Deus mudar a tua história e te introduzir no sobrenatural, muita coisa na tua casa vai deixar de acontecer. Só está acontecendo e atormentando tanta gente dentro da tua casa, porque você ainda não foi para o sobrenatural de Deus. Deus quer saber onde estão os obedientes, os que assumem a responsabilidade e colocam no ombro. É minha essa guerra e eu vou tomar. Eu quero entrar no sobrenatural de Deus. Quem é que está aqui assim hoje? Quem é que está disposto a entrar num tempo de milagres? Disposto e disposta a entrar num tempo de sobrenaturais? Queria que você viesse aqui na frente, eu vou orar com você. Vai ser uma oração só. Barco da doença, barco da enfermidade, barco da miséria. Irmãos, Deus quer fazer um milagre na nossa história. E não quer fazer milagre para ficar notável não, porque Deus não precisa disso para ser notável. Ele quer fazer um milagre na minha vida e na sua, para que a nossa vida e a sua mude. Deus não precisa fazer milagre para ser Deus. Deus faz milagre porque é Deus. Diferente. Antes do milagre, Deus já é. Agora olha bem para mim. O que é que está sendo tempestade na tua vida? Que está te prendendo aí? Qual é a crise que Deus permitiu entrar na tua história? Eu não sei qual é. Para uns talvez seja financeiro. Para outros talvez seja a crise conjugal. Para outros crise familiar, problema com filhos, com pais, com irmãos. Para outros crise ministerial. Você está doido para desistir. Você quer pular do barco. Crise eclesial. Vou sair da igreja.
Qual é a tua crise? Já falou para Deus? Vai para Deus e diz: Pai, olha, eu não estou aguentando esse casamento. Eu não estou aguentando essa família. Eu não estou aguentando mais o ministério. Eu não estou aguentando mais a liderança. Eu não estou aguentando mais tanta enfermidade. Eu não estou aguentando mais tanto problema financeiro, Senhor. Dinheiro é importante, irmãos, mas ele não é a razão da sua vida. Ele não pode ser a razão da tua existência. Teu estado de espírito não pode depender do dinheiro. Se isso entrou na tua vida, você tem fantasmas com você, de verdade. A tua segurança não está no que você tem, está no que você é. E o que você é vai dizer o que você tem. Se você é do eterno, tua segurança está nele, na rocha eterna, que te sustenta, que não permite que você caia. Tua segurança não está nesse casamento. Tua segurança está no Deus que você tem. E quanto mais perto deste Deus, menos afastado do teu cônjuge. Tua segurança não está na tua família. Tua segurança está no eterno. Tua família é um presente que Deus deu para você viver a presença de Deus com eles. Tua segurança não está na sua liderança nem no seu ministério. Sua segurança está naquele que te fez líder e ministro. Eu queria que agora você, na presença de Deus, você pudesse abrir o teu coração para Ele. E dizendo que você espera um milagre, Senhor. Eu preciso de um milagre, Senhor. Eu preciso que o sobrenatural do Senhor pavimente debaixo dos meus pés uma rota de vitória. Eu preciso ter a convicção de que as tuas mãos estão muito perto de mim. Que se porventura eu falhar na minha fé, o teu braço vai me sustentar. Eu hoje quero dar o passo da fé, Senhor. Eu quero botar o pé para fora do barco da crise. Eu não estou abandonando o barco. Eu não estou abandonando meu casamento, minha família, meu ministério. Eu não estou abandonando aquilo que o Senhor me deu. Eu só estou saindo destas circunstâncias para caminhar na direção do milagre. Se eu não for na tua direção nessa noite, meu Deus, eu não me encontrarei com o milagre. Eu já me encontrei com o barco, já me encontrei com a tempestade, já me encontrei com o vento, já me encontrei com o mar bravio. Mas eu preciso me encontrar com o Senhor. Eu quero um encontro sobrenatural contigo nessa noite, Senhor. Pede para Deus. Pede para Deus, Pai, eu quero um milagre na minha vida. Eu quero coisas novas na minha história. Eu não aguento mais ter mais do mesmo. Eu quero ter mais do Senhor.
Eu quero experimentar aquilo que eu ainda não experimentei. Eu quero ver o que os meus olhos ainda não viram. Eu quero entrar na dimensão que o olho humano não consegue perceber, mas que pelos passos da fé eu vou chegar, meu Deus. Olha para Jesus, meu irmão. Olha para o autor e consumador da tua fé. Ele está de braços abertos dizendo: você vem, tira os olhos da crise, tira os olhos do vento, do mar, tira os pés dessas falsas segurança, nesse barco chamado entendimento, compreensão humana, lógica. Tira os pés daí, vem na minha direção, seja ousado na sua fé. Ouça o Senhor te chamando para inaugurar um tempo novo, uma história nova, um caminho novo, um caminho de respostas, um caminho de milagres. Pai, em nome de Jesus, nós ouvimos a tua palavra, nós ouvimos a tua palavra, e a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir a tua palavra. E nós fomos movidos por fé, saímos do nosso lugar e estamos aqui no altar, num ato profético, como se estivéssemos tirando os pés do barco. Então, meu Deus, não decepciona meus irmãos e minhas irmãs. Sonda os corações cheios de fé e esperança. Traz a resposta, Deus. Traz a resposta, Deus. Para o vento, acalma o mar e nos devolve para o nosso barco sem tempestades, Deus. Shikaramaná, Shuriantaramanaias. Nos devolve, Deus. Shikaramanaias. Comece a orar em línguas. Comece a entronizar o eterno. Veja com os olhos da fé o vento parado, o mar acalmado, e o Senhor com você no barco. Não existe barco da sua experiência, existe barco da sua experiência com Deus. Nesse vale a pena entrar, nesse vale a pena ficar. Recebe, recebe o vem de Jesus para você nessa noite. Firmado em misericórdia, justiça igual. O tempo de milagres não acabou. A tua igreja te adora. Se prepare para bons relatórios. Ative a sua fé. Teu reino é sempre eterno. Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja recebe. Te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora.
Pai, sela sobre nós a tua vitória nessa noite. Sustenta a tua fé em nossos corações, ó Deus. Batiza-nos com essa fé sobrenatural. Limpa os nossos olhos para não sermos confundidos. E firma os nossos passos, ó Deus. Nós cremos, meu Pai, que o tempo de milagres nunca passou. Nunca passou. Nunca passou. Porque o Senhor nunca deixou de ser Deus. Porque o teu Espírito nunca deixou de ser o poder criativo do Senhor. E nessa noite, ó Deus, debaixo desses céus de sobrenatural, sela a tua vitória sobre o teu povo, em nome de Jesus. Sela a tua cura, meu Deus, a tua libertação. Sela a família ajustada, o casamento restaurado. Sela o ministério, meu Deus, restaurado no poder do teu Espírito. Essa liderança, meu Deus, debaixo do teu sobrenatural. Tira todo discurso contrário ao teu propósito na vida dos teus filhos. Não permita, meu Deus, que o discurso proveniente do medo e da insegurança continue roubando a fé e a esperança do teu povo. Nós nos movemos pelo que o Senhor é, e não pelo medo e pela insegurança, nem pelas tempestades. O que nos move é o teu braço, o que nos sustenta é a tua palavra. Consolida o teu povo, meu Deus, debaixo deste propósito. E que nenhuma das promessas que o Senhor liberou sobre nós nessa noite, nenhuma das palavras que nós recebemos como instrumento de fé, se perca em nós, ou deixem de frutificar na nossa vida. Que todas elas prosperem, meu Deus, e frutifiquem em nós, pela maior medida do santuário. Nos leva para as nossas casas em paz, meu Deus, debaixo da tua mão, do teu poder, escondidos debaixo do teu manto, guardados pelos teus anjos, cercados pelo teu anel de fogo. Nos livra de toda cilada, armadilha, seta, retaliação do maligno, inclusive acidentes e incidentes nos relacionamentos e no trânsito. Nos dá uma noite bendita, meu Deus, e amanhã nos desperte para rotas de milagres, para dias de sobrenaturais do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão, doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco e com todos os que confessam e temem o nome do Senhor Jesus, hoje e eternamente. Amém. E os que dizem, digam amém. E dê um aplauso ao Deus Todo-Poderoso.